Saxenda ou Ozempic? Qual é o melhor no tratamento da obesidade? Eu recebo essa pergunta todos os dias aqui no consultório, todo mundo querendo saber qual dos dois tem um maior potencial de emagrecimento, né, no emagrecimento. E eu queria primeiro trazer para vocês as diferenças e semelhanças dessas duas medicações. A Saxenda é uma medicação cujo princípio ativo é a liraglutida. A liraglutida é o que nós temos de on-label para o tratamento da obesidade na dose de 3 miligramas. Então, a medicação que é estudada e que é aprovada em bula para o tratamento da obesidade é a liraglutida, dose de 3 miligramas, que a gente conhece como Saxenda. Ozempic é uma medicação cujo princípio ativo se chama semaglutida, é uma molécula muito parecida com a liraglutida, com uma meia-vida um pouco maior, vou explicar para vocês como é que isso acontece. E ela é usada no tratamento de diabetes e pré-diabetes. O que aconteceu, gente? O Saxenda, ele foi aprovado com o tratamento da obesidade, com ótimas perspectivas de perda de peso. É uma medicação bastante segura, usada inclusive por crianças a partir de 12 anos de idade, sem muitas contraindicações, e que age tanto no sistema gastrointestinal, diminuindo a resistência insulínica, ajuda na secreção da insulina, diminui a fome, diminui aquele apetite hedônico, aquela fome do prazer, retarda um pouco o esvaziamento gástrico e com isso auxilia muito no tratamento da obesidade quando é associada à mudança de estilo de vida. O Ozempic, por sua vez, é uma molécula muito parecida, né? A semaglutida é muito parecida com a liraglutida. Ela foi desenvolvida para o tratamento do diabetes e do pré-diabetes. Ela tem um potencial, sim, de emagrecimento, mas ela não foi desenvolvida para o tratamento da obesidade. Apesar da gente observar uma perda de peso, até muitas vezes significativa em alguns pacientes, a semaglutida que a gente tem aqui, né, que a gente chama de Ozempic, né, o nome comercial é Ozempic, ele não chega nas doses de tratamento da obesidade. Então, no Brasil, a gente ainda usa como principal método, não vou falar principal não, porque senão o povo depois não quer usar outra coisa. Então, no Brasil, o que a gente tem de on-label, de indicado para o tratamento da obesidade é o Saxenda. Eu não consigo comparar as duas moléculas nessas doses que elas são apresentadas aqui no Brasil. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que fica um pouco mais fácil de entender. A liraglutida é uma molécula que tem uma meia-vida de 12 a 13 horas, então a aplicação dela é diária, enquanto a semaglutida tem uma meia-vida um pouco maior na forma injetável e tem uma meia-vida de mais ou menos 5 a 6 dias. Por isso ela é aplicação semanal. Nós não conseguimos comparar as duas substâncias nessas doses, Saxenda na dose de 3 e Ozempic na dose de 1 miligrama, que é a dose máxima que a gente tem aqui, para o tratamento da obesidade. Por quê? Porque os estudos com elas foram feitos em grupos diferentes de pessoas. A gente tem a molécula da liraglutida, dose de 3, que foi estudada em indivíduos obesos para auxiliar no tratamento da obesidade. Com isso, a gente tem dados, né, do impacto dessa medicação no tratamento dessa doença, enquanto o estudo que a gente tem com a semaglutida no tratamento da obesidade indica doses superiores às doses que a gente tem aqui do Ozempic. Então, eu consigo comparar a liraglutida, que é o Saxenda, com a semaglutida numa dose de 2,4, que é uma dose que nós não temos ainda aqui no Brasil, é um medicamento novo que foi aprovado no ano passado pela FDA com o nome de Wegovy e que provavelmente será aprovado aqui no Brasil, mas que nós ainda não temos disponível. Então, não é possível comparar uma molécula numa dose
que é utilizada para o tratamento da obesidade, com uma outra molécula numa dose totalmente inferior à dose de tratamento da obesidade. Vocês vão ouvir falar muito, né? Ah, não, mas fulano usou Ozempic e emagreceu. Sim, é possível. Existem estudos que demonstram emagrecimento de cerca de 5% com o uso do Ozempic. Existem pessoas que vão emagrecer talvez muito mais, né? Porque são estudos, né? Dentro de um estudo a gente tem quem emagrece muito e quem emagrece pouco. Mas eu não consigo comparar essas duas medicações nessas doses disponíveis aqui no Brasil e falar que o Ozempic seja superior ao Saxenda para o tratamento da obesidade.